Amém. Glória a Deus, paz do Senhor, bom dia, igreja linda de Deus, do Senhor. Todos vocês são bem-vindos para um culto a Deus, né? Dar continuidade nessa vida nossa que tem que ser um culto, para um culto a Deus, essa manhã gostosa, essa manhã onde nós podemos levantar, podemos aqui estar congregando. E queria pensar junto com você o quanto nós temos prazer em estarmos aqui na casa do Senhor. A palavra fala, né? Estamos alegres quando disseram vamos à casa do Senhor. Mas eu queria, junto com você, refletir o quanto alegre, o quanto prazeroso tem sido ser cristão. O quanto no meu dia a dia eu acordo e celebro por ter Jesus, vivo uma vida alegre por ter Jesus, enfrento as lutas sabendo que Jesus está no barco e que elas vão passar. O quanto meu coração tem sido alegre ou o quanto eu tenho sido soterrado pelas necessidades do dia a dia, sufocado pelas situações pontuais que vão passar. O quanto eu tenho sido alegre, o quanto tem sido prazeroso ser cristão. E junto com você, e também para mim, usando a Bíblia, através da Bíblia, que é a palavra do Senhor, eu quero concluir e entender com você que nós cristãos somos privilegiados e Deus nos dá toda a possibilidade de vivermos uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade, de acordarmos de manhã e ainda que com dificuldades termos um sorriso no rosto, independente ou não obstante as lutas. Jesus veio no mundo faz 2025 anos aproximadamente, e é muito tempo, né? 2025 anos, e a gente tenta parametrizar isso para a gente ter uma noção de quanto tempo. Então a gente pensa 2025 anos, Brasil foi descoberto há aproximadamente 500 anos, a reforma protestante mais ou menos 500 anos. Esse parâmetro do tempo, essa passagem do tempo, ela é muito imperceptível na nossa mente. Eu costumava frequento ainda um lugar há mais ou menos 45 anos, eu ia desde pequeno, então há mais ou menos 45 anos, um lugar onde tinha pedras, para você ter uma noção da dimensão e o quanto tempo ele passa, nós não percebemos, mas ele muda as coisas, e nos traz tradições e nos traz formatos distantes do que há 2025 anos Jesus trouxe para a gente. E o quanto a gente precisa retomar a Bíblia, retomar a essência, retomar a raiz, retomar a origem, voltar para trás, tirar o pé do acelerador. Então eu ia vou ainda nesse lugar, existiam dezenas de pedras enormes, pedras maiores do que eu, 2 metros, 2,5 metros. Eu lembro que eu era criança, a gente tinha que subir, um fazia pezinho para o outro subir, e era perigoso. Hoje, 45 anos depois, pelo desgaste do tempo natural do tempo, essas pedras, elas não passam da minha cintura. Essas dezenas de pedras, hoje pela ação do tempo, ali é uma praia do mar, da chuva, essas pedras irmãos, pedras desgastadas, algumas sumiram, então você tem ali algumas ainda existentes. Então o tempo ele passa de uma maneira avassaladora e ele vai trazendo mudanças e desgastes que nós não percebemos, e nós vivemos hoje uma época onde o acesso à informação, nós temos uma multiplicidade de idades aqui, então tem pessoas que já nasceram na era da internet, tem pessoas aqui que talvez nem eram da televisão preta e branca, que nem tinha colorida, televisão a tubo que não ligava. Então a gente olha, em tão pouco tempo, tantas coisas aconteceram. Imaginem quantas coisas entraram no Evangelho nesses 2000 anos, quantas coisas, quantas tradições. Tem uma história
talvez seja verídica, não posso afirmar, mas ela faz sentido, que uma mãe, ela ia fazer, ela fazia um tipo de carne na panela, e ela cortava a carne em duas e colocava na panela, para falar da nossa tradição, como as coisas vão entrando e se tornam comum na nossa vida. E um dia a filha dela falou assim: mãe, por que você não põe a carne inteira, você corta ela em duas para colocar na panela? A mãe falou para a filha, filha, minha mãe fazia assim, e se eu não fizer assim, não vai ficar bom. Porque ela foi ensinada assim. E a neta foi perguntar para a mãe, para a avó, falou: vó, por que você cortava? Não fica bom se você não cortar a carne para colocar na panela? A avó falou: não, eu cortava porque a minha panela era pequena. Então era outra circunstância, né? Então não cabia na panela. E nós vivemos isso, essas tradições que são passadas, e a gente precisa se questionar e entender por que, olhar para a Bíblia e aplicar. Isso eu quero ver com você hoje. E nós temos o privilégio de ter algo sobrenatural que muito de nós carregamos e lemos, sobrenatural, inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito, que durou milhares de anos, enquanto Jesus não voltar, vai continuar nos orientando, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, para nos dar esses parâmetros. Então, com base na palavra, nós vamos ler agora um texto e nós vamos falar sobre isso. Vamos ler o texto em Atos, um texto muito áureo da palavra, Atos capítulo 2, do 42 ao 47, nós vamos ler. Atos 2, do 42 ao 47. E através da palavra, vamos ver como era isso na essência e o que a gente pode fazer para tirar essas tradições, essas mudanças, essas nuances que entram no nosso dia a dia e a gente nem percebe mais. Nós vamos ler do versículo 42 até o 47. Hoje nós vamos ficar no 42 e nós vamos fazer provavelmente 3 ministrações sobre esse tema, o prazer de ser cristão. Então hoje, sobre o prazer de ser cristão, nós vamos ver o quê? Como que era a igreja, como Jesus deixou a igreja, como a igreja vivia, como eles eram felizes, como eles faziam coisas que nós nem conseguimos imaginar, né? Como era a realidade deles e o que a gente pode trazer para a gente hoje sobre a igreja de Cristo, sem placa, que cresce, sobrenatural, o corpo onde ele é a cabeça. Então essa vai ser a primeira ministração. Segunda ministração, do versículo 43, 44, 45, nós vamos entender o que é esta igreja que não tem paredes, que não é a organização, mas o organismo, causa na gente. O que ela causa no nosso coração, o que ela muda na gente, o que através da fé ela sobrenaturalmente nos faz fazer e viver. E aí, por último, os 2 últimos versículos, 46 e 47, a gente vai entender o que isso causa no próximo, o que isso causa na sociedade. Então existe uma lógica, a igreja existe, ela muda a gente, o interior da gente, e aí a gente coloca para fora isso, né? A gente coloca para fora o que já tem dentro, porque o inverso é hipocrisia, o inverso é viver de uma forma que nós não estamos mudados, convertidos literalmente. Quando eu faço algo externo, mas meu coração está distante daquilo, está errado, né? Então é isso, a igreja sobrenatural, através do Espírito Santo, o corpo onde Jesus é o cabeça, ela nos permite mudanças internas que vai trazer para o exterior coisas sobrenaturais, espetaculares, alegria, prazer em levantar e falar glória a Deus, muitas vezes em meio às lutas e muitas vezes com bênçãos, porque nós temos tudo isso e mais, irmão, bênçãos, lutas, mistério, todas as religiões têm. Então é uma ilusão gigantesca a gente achar que está em um lugar para resolver de uma forma sobrenatural ou para enriquecer. Isso tem em todo lugar. O inimigo, quando o povo hebreu estava sendo resgatado de escravo no Egito, os magos, né, chamados ali
pelo faraó, conseguiram fazer até o primeiro, segundo, terceiro milagre que Moisés fez, eles fizeram também. Então o mundo sobrenatural é muito maior do que a gente imagina. Então a gente está aqui, e é essa razão que nós vamos abordar também. Por que eu estou aqui? Se lutas e bênçãos eu encontro até o ímpio, até o ateu, tem até o rico, até o pobre, o cristão rico, isso não tem nada a ver com o evangelho, que passa dificuldades, que passa lutas, que é curado e que não é curado. Então, por quê? Então, qual é a razão? E isso é sobrenatural, irmão. Se for para a gente viver pelo que os olhos veem, isto não é fé. A fé é viver por aquilo que a gente não está vendo. E é isso que a palavra do Senhor fala para a gente. Então, vamos ler versículo 42 até o 47 de Atos, capítulo 2. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, milagres, eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que seja a Tua palavra, o Teu Espírito e não palavra humana. Que nada que for humano prospere, Pai, mas que a Tua palavra, o Teu poder, o Teu Espírito, Pai, nós te damos liberdade para que venha e traga mudança na nossa vida, Pai. Abrimos o nosso coração para o que é do Senhor e que ela prospere em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, contextualizando um pouco, Atos 2, Jesus já tinha o Messias prometido, desde o Antigo Testamento, já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, a promessa do Espírito Santo de Deus que estaria aqui no meio de nós já havia sido cumprida, também derramada no início do livro de Atos, escrito por Lucas, já havia sido derramado. Então nós já tínhamos o cumprimento da profecia da vinda de Deus através do homem aqui na terra, da morte, da ressurreição, da vitória de Deus sobre a morte. Jesus venceu a morte, e a promessa do Espírito Santo de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que habita no meio de nós e que está aqui hoje e que está no nosso coração e que está com a gente no nosso dia a dia e que vem convencer o homem do pecado e que vem nos ajudar a ter relação direta com Deus, e o nosso dia a dia ele está. Então o Espírito Santo já estava ali naquele lugar. Então nesse tempo, nessa forma, diz que eles, os crentes, os cristãos, viviam da maneira como nós lemos. E o versículo 42 vai falar que eles persistiam, continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e da oração. Então, nesse versículo 42, nós vamos pegar 5 itens fundamentais, 5 ações fundamentais que os crentes faziam na época ali, logo depois de Jesus, e que gerava na igreja uma movimentação de paz, como o texto diz, de alegria, de generosidade, de comunhão, de singeleza, de acréscimos. Aqui, esse texto ele vem logo depois que Pedro, ele pelo Espírito Santo, faz uma pregação, prega a palavra do Senhor, e 3.000 pessoas são batizadas. Então é realmente o poder do Espírito, e ele estava lá, o Espírito não foi embora, a Bíblia não mudou, Jesus não é diferente, ele continua sendo o mesmo. Nós é que temos que tornar mais forte esse Evangelho e tirar tudo aquilo que foi entrando nesse período e que nos distanciou do poder do Evangelho. Em Romanos fala que o Evangelho é poder, o poder de Deus que salva todo aquele que nele crê. Então, começando a ler o texto, o que eles viviam ali? Primeiro, eles persistiam. Eles persistiam, meu irmão, juntos, olhando para Deus. Existe uma diferença na persistência, naquilo que a gente busca,
e na persistência em estar com Deus, independente do que a gente busca. A gente pode buscar e deve orar e querer muitas coisas, mas a nossa persistência é em Deus. Eu tenho que ir ao encontro pensando que Deus estará lá, e não pensando que Ele vai e pode, e também isso é importante, mas isso não é o mais importante, no que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer tudo, mas Ele tem que ser a minha prioridade. Quando eu coloco qualquer outra coisa que me leva a perseverar, que não em Deus, essa outra coisa vai se tornar um ídolo, fazendo com que eu esteja naquele lugar, não por Deus, mas por aquilo que eu estou buscando. Qualquer outra coisa que eu venha persistir, poxa, eu estou persistindo porque eu quero arrumar um emprego. Deus me deu emprego, eu vou embora. Eu estou persistindo porque eu quero ter uma família, porque eu quero ter a cura, e isso, temos exemplo bíblico e vivemos isso. Qualquer coisa que nós colocamos como necessidade, como desejo, que se torna um Deus com D minúsculo, um ídolo, para persistir em estar numa congregação que não seja Deus, ele vai fazer com que a gente mais cedo ou mais tarde saia. Abraão, ele persistiu em Deus, levou 25 anos para a promessa dele ser cumprida. Abraão errou, Abraão mentiu, Abraão fez coisas que nós humanos fazemos, mas ele persistiu em Deus. Ele se arrependeu, ele mudou, ele continuou, independente das lutas, independente das dificuldades, independente, porque ele sabia que ele tinha um Deus e que quando Deus promete, ele cumpre. Talvez, se a esperança dele fosse no sonho de ter um filho, talvez a gente não conseguiria ler o que aconteceu como aconteceu. Se a gente espera em algo que não é Deus, existe um risco muito grande da gente abandonar a fé. José teve sonhos, contou para os irmãos, algo que Deus tinha colocado no coração dele. Os irmãos jogaram ele, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso. Antes de ser preso, ele foi acusado indevidamente, mas ele sabia que ele tinha um Deus. Deus tinha dado um sonho, ele tinha uma promessa, mas ele sabia que não adiantava ele ficar tendo fé, buscando persistência na promessa. A persistência dele tem que ser em Deus, porque ele, quando já estava ali na casa de Potifar, onde a esposa, a mulher de Potifar, tentou assediá-lo, se o desejo dele fosse realizar um sonho de ter status, de ter dinheiro, de estar bem, talvez ali ele tivesse tido um relacionamento com ela, mas não, ele sabia que tinha um Deus e que aquilo não era certo, e que se Deus promete, ele cumpre. Ele foi preso, esqueceram dele, esqueceram que ele revelava sonho, mas a história você conhece, eu não vou contar ela inteira. Ele sabia, José sabia que tinha um Deus. Paulo se converteu, apanhou, foi preso, era uma pessoa letrada, uma pessoa com condições. A esperança dele não estava em que ele ia levar o evangelho para todo lugar, que ele não ia apanhar, ele estava na esperança que ele tinha um Deus e que existia um céu. E assim vai Ana não tinha filhos, ela foi ajoelhar na igreja porque ela tinha um Deus, então nós temos um Deus e nós estamos aqui. É lógico que nós somos humanos e os desejos muitas vezes a dor nos conduz, mas nós temos que saber que a gente está aqui porque nós temos um Deus que cuida, um Deus que está atento. O Evangelho não é para a satisfação dos nossos desejos, isso não é Evangelho. No primeiro, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim: todo evangelho que for pregado, que não for o verdadeiro evangelho, ainda que por um anjo, fala isso em Gálatas 1, 8 e 9, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, é anátema, é maldição. Então a gente tem que saber o que é o Evangelho. O Evangelho não é para realizar os nossos desejos, apesar de que a gente vê que logo no versículo seguinte, a gente leu aqui, o 43, vai falar que milagres aconteciam, prodígios aconteciam, ou seja, ele causa isso, mas a gente não tem que ter isso como a fonte da nossa persistência. Apesar de saber que isso é possível e que Deus pode fazer, ele continuará sendo
no Deus, ainda que Ele não fizer. Por isso que a nossa fé, nossa esperança, a nossa persistência tem que estar em Deus, sempre em Deus. O Evangelho não é para tirar o melhor da gente. O Evangelho quer tirar o melhor da gente. A gente estuda, a gente tem disciplina, precisa emagrecer, vou na academia, quero um emprego bom, eu estudo. Então o Evangelho não é para tirar o melhor da gente, para eu ser bom. Aliás, o Evangelho existe exatamente porque a gente não tem nada de bom. E porque a gente não tem nada de bom, o Evangelho tem. O Evangelho, ele é para sairmos da condenação e termos a vida eterna no céu. É isso o Evangelho, acabou, ponto final. Glória a Deus. A palavra fala, Gálatas 1, 8 e 9, tudo que vier diferente, não sou eu que estou falando. Por isso que a gente vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, incentiva a estudar a Bíblia e está sempre à disposição. Pregou fora disso, não sou eu que estou falando, é maldição, é anátema. E às vezes as coisas são boas, são coisas legítimas, mas a gente tem que entender, o Evangelho é para nos tirar da condenação, da perdição e para nos dar a vida eterna, nos levar para o céu. É isso, Jesus tem a chave e a vitória sobre a morte. Não é a chave da casa e nem do carro, é da morte. Acabou, as outras podem vir, glória a Deus, mas às vezes também não vem. E para esse povo tinha fé suficiente de ser mais, eles não queriam a casa, eles pegavam a casa que eles tinham, o texto fala, e vendiam e repartiam. Eu creio que dificilmente nós vamos chegar num evangelho desse, mas o poder do Espírito, e nós vamos analisar esse texto que eu falei. Por que acontecia isso? Qual era a fé que eles tinham? Como é que eu consigo isso? Que generosidade é essa? Mas agora, primeiro ponto, perseverança. Nós temos que perseverar, que nós temos um Deus, e não perseverar no sonho, no desejo, porque o evangelho é muito mais do que isso. Segundo, vai dizer que eles perseveravam no aprendizado, na doutrina, na palavra, nos ensinamentos dos apóstolos. Naquela época não existia a Bíblia como nós temos hoje. Primeiro porque você tinha a hebraica, a grega, hoje só mais ou menos no século 14, 15 que começou a traduzir a Bíblia e imprimir a Bíblia, então era muito diferente. E eu estou voltando um pouco para a gente entender como nesse meio tempo as coisas foram se acondicionando de uma maneira que hoje a gente pode, através da palavra do Senhor, voltar, mudar e viver o que eles viviam. Então os apóstolos eram quem tinham vivido com Jesus, alguns deles escreveram palavras. Paulo, que viveu aquela época, escreveu muitas coisas. Hoje nós temos isso impresso, mas eles não tinham. Hoje nós temos a palavra. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos a bênção de Deus de ter a palavra do Senhor impressa em casa. Aí eu pergunto, qual é o nosso nível de comprometimento com a palavra? Talvez eu não leve tanto tempo nesse item quanto a questão da perseverança, mas ela é muito mais importante. Porque, meu irmão, é a palavra de Deus que é o nosso alimento. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia. Qual é o nosso comprometimento? Olha, nós todos, nossa casa, não estou sendo exagerado, deveria ser uma escola de teologia. Ah, mas você vive em outro mundo, você vive disso. Primeiro porque, glória a Deus, a gente está aqui porque a gente ama o Senhor, ama vidas, não estamos aqui por nenhuma outra razão. Ah, mas você... Antes de eu exercer a função ministerial, a gente fazia cultos domésticos, eu tinha trabalho como advogado, cuidava de ministério, agia na igreja e também fazia cultos domésticos. A nossa casa tem que ser uma casa de teologia. Pais, vocês são pastores na casa de vocês. Nós vamos falar depois do sacerdócio universal hoje. Vocês são pastores. Pais, vocês sabem quando que a gente perde contato com nossos filhos na adolescência? Quando eles nascem. Quando a gente não conversa, quando a gente não está junto, mas eu tenho que trabalhar, o preço é muito caro, quais são as prioridades, o que a Bíblia fala? Primeiro Deus, não é igreja, é Deus, não é ministério, não é ativismo, tudo isso é importante, nós precisamos e vivemos, mas é Deus, é antes de tudo. Aí vai vir a nossa família. Por quê? Porque Deus dá condições para a gente, Deus ele vai cuidar da gente, existe a promessa, a provisão vai ter. A questão é que a gente, nesses 2000 anos, foi doutrinado, principalmente do século 18, 19 para frente, que sucesso é ter coisas, e a palavra fala, o Enzo ministrou aqui, onde está o nosso tesouro? A gente nasce submerso numa religiosidade, submerso em um mundo capitalista, onde fala, você é o que você tem,
tem. E você só é alguma coisa se você tem alguma coisa. E não, Deus provê, Deus cuida, Deus abençoa, Deus traz. Desde que a gente busque Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Elas vão vir. Deus garante que um justo jamais passará necessidade. Então, quando a nossa prioridade é Deus, e a gente entende isso na palavra, a gente não pode separar o que é sagrado do que é secular, do que é do mundo, do nosso dia a dia. Na igreja, em domingo, eu sou legal, eu sou uma coisa. Em casa, lá no final de semana, eu sou outra. Eu não posso separar. Em Zacarias capítulo 5, versículos 6 e 7, ou melhor, Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6, Deus fala assim, o profeta Zacarias fala assim: o meu povo jejua, que bom, vocês jejuam para mim. Mas como é que vocês estão falando que jejuam para mim, se quando vocês comem e bebem, vocês comem e bebem para vocês? Então o que a gente entende? Não tem como eu separar o dia a dia, a parte secular, o nosso dia a dia, separar do sagrado. Nós temos que ter uma coisa só. Nós temos que viver uma coisa só. Nós tivemos de tempos em tempos, mais ou menos no século 17, 18, os puritanos, que uma parte deles deu origem para os batistas, que viviam algo assim bíblico, de cultos, de busca, de oração, o sobrenatural. E o inimigo, ele vem de tempos em tempos roubar do nosso coração aquilo que Deus quer fazer. Deus tem planos para a gente, Deus quer cuidar da gente, mas a gente precisa se doutrinar, em fugir das coisas do mundo e estar atento com a Bíblia. Quando a gente lê segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 22 e 23, Josias, segunda Reis 22 e 23, Josias se tornou rei de Judá. Josias se tornou rei de Judá, e a palavra fala que estava uma bagunça muito grande. Ele foi no templo, encontraram ali a palavra do Senhor, né, os rolos, a lei, a letra, as orientações de Deus para o povo. Então, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, vai falar que eles encontraram no templo aquilo estava esquecido, a palavra estava ali esquecida. E aí, você pesquisando, você vê que ela estava ali, esquecida dessa maneira, há quase 50 anos. A palavra estava no templo. O templo, ele estava um lugar onde existia adoração a deuses estranhos, onde existia promiscuidade cultural dentro do templo. Por que eu estou falando isso? Para falar que se a gente não vigia, a gente esquece a palavra do Senhor dentro do templo. Olha só, depois no versículo, no capítulo 23, 2 Reis capítulo 23, versículo 21, vai falar que, lendo esse texto, Josias então leu o texto, trouxe ali, cuidou do templo, tirou as adorações, reconstruiu ali no sentido de remodelar, de cuidar, de santificar tudo que estava ali no templo. E a palavra diz que eles celebraram a Páscoa, como eles não celebravam desde o tempo de Juízes. Segundo Reis 23, versículo 21. Se a gente pega o tempo, são aproximadamente 400 anos que eles não celebravam a Páscoa da maneira como deveria ser celebrada. E a gente falou aqui da Páscoa semana passada, como nós vamos esquecendo das raízes, como a Páscoa ela perde a importância. Isso já aconteceu e a gente vive um momento onde a gente precisa retomar isso. E nem que nós sejamos uma voz que clama no deserto, mas a gente vai clamar o que é certo e mostrar na Bíblia que é assim, e que é a Bíblia que é a palavra do Senhor, a mais acessível. Deus fala de diversas maneiras. É gostoso quando a gente recebe uma profecia de Deus. Deus fala através de pessoas. Deus fala através, de tantas maneiras, irmãos, de tantas maneiras. Através até do sopro do vento. Deus fala através da sarça, como falou de Moisés. Mas a palavra de Deus é onde a gente tem que parar e ter contato, e tem que ler, e tem que levar para casa, e tem que cultuar. É muito importante, senão nós vamos viver do que a gente ouve falar, e nós vamos ser eternamente reféns de alguém que a gente acha que pode e sabe, quando Deus fala: olha, a palavra está aqui para você. Então, primeiro,
Primeiro item, perseverança em Deus. Segundo, palavra do Senhor. Era isso que a igreja tinha, que ela vivia de uma forma tão prazerosa, tão milagrosa, tão sobrenatural. E eu creio que em nome de Jesus é isso que a gente vai viver, em nome de Jesus. Lembrando que o mais importante do Evangelho é a vida eterna, o céu. E esse é o verdadeiro Evangelho. Depois a palavra vai falar que eles viviam em comunhão. Que eles viviam em comunhão. Comunhão é muito falado, muito importante, necessário, mas comunhão é diferente de dependência. Ter necessidade e a comunhão como requisito do cristianismo não tem nada a ver com dependência, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração e é acessível, então nós temos direto acesso ao Pai. Nós temos que orar com os outros, é bíblico, quando 2 ou 3 estão juntos, Deus se manifesta, mas a palavra também fala que quando a gente vai para o quarto, fecha a porta, ajoelha, Deus nos vê e nos recompensa. A comunhão é importante, mas a gente tem que distinguir o que é comunhão e o que é dependência. Em Números, livro de Números, capítulo 11, tem uma história espetacular. Moisés já tinha tirado o povo do Egito, eles estavam no deserto, e o povo, diz ali no começo desse capítulo 11, tinham estrangeiros, depende da versão, algumas falam tinham estrangeiros, outras falam tinham bagunceiros, outras falam tinham um popolucho, tipo uma população ignorante que começou a murmurar, que não tinha nada a ver com os hebreus, e os hebreus juntaram-se a esse povo e começaram a reclamar que eles não tinham carne para comer, e lembraram do Egito, sendo que Deus dava provisão. Meu irmão, a gente vive isso. Deus dá a provisão, Deus dá o pão, Deus dá o básico, a gente quer mais, e eles começaram a reclamar, poxa, mas Deus dá o maná, Deus derrama o maná sobrenaturalmente, não, mas a gente não come carne, e começaram a lembrar, e Moisés chegou para Deus, Moisés que tinha o contato com Deus, falou assim, Senhor, está pesado isso, eu não estou conseguindo, depois lê Números 11, vai estar gravado, é importante, e aí Moisés falou com Deus, Deus falou assim, vamos dar um jeito nisso, reúne 70 pessoas, e fala para ela aí na tenda do encontro, que eu vou repartir o Espírito. Hoje nós temos acesso direto ao Espírito, naquela época o Espírito estava ali com Moisés, eu vou repartir. É um texto que não é muito conhecido, depois você leia, porque é exatamente isso que eu estou falando. Tem gente que vai até falar, poxa, é muito, muito interessante, muito diferente. E eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, depois leia, porque a gente para olhar, se a gente não tem contato com a Bíblia, a gente fala, não acredito. E aí Moisés chamou essas pessoas, e a gente está falando aqui da questão da comunhão, né? Da comunhão. E essas pessoas foram lá, e o Espírito foi repartido entre essas pessoas, em Números 11, vai continuar contando isso. E aí eles foram tomados e começaram a profetizar. Só que tinham 2 dessas pessoas que não estavam na tenda, na frente da tenda do encontro. Elas estavam no arraial, no acampamento. A tenda ficava fora do acampamento. E eles começaram a profetizar, eles faziam parte desses 70. E eles não estavam lá, mas começaram a profetizar lá no acampamento. E Josué, que ajudava, que era o ajudante, o aprendiz que estava ali com Moisés, chegou para Moisés e falou, Moisés, eles estão lá profetizando no acampamento, eles não estão aqui. E Moisés falou assim, você está tendo ciúmes no meu lugar? Deus repartiu o Espírito, estou parafraseando, tá, irmão? É isso que está no texto, depois pode ler. Deus repartiu o Espírito, e ele fala essa palavra, você está tendo ciúmes no meu lugar? Deixa eles profetizarem, eles estão tendo acesso. Então olha a importância do Espírito Santo de Deus, do acesso. E hoje todos nós temos acesso, e às vezes parece que nós temos ciúmes, parece que só um pode orar, só um tem o poder, só um profeta. Não, todos nós temos acesso, e Moisés fala assim, queria eu que todos tivessem acesso, e hoje nós temos, glória a Deus. Olha a importância do Espírito Santo de Deus, a comunhão, ela é esse acesso que Deus dá. Então destacar a diferença da comunhão para dependência. Comunhão não é dependência, comunhão é a gente estar juntos, mas a gente saber que a gente tem acesso a Deus, que eu tenho sacerdócio universal, que a igreja, ela existe, mas ela é a igreja do Senhor, independente de placa. E se eu não tenho noção e não pratico esse sacerdócio, eu corro o risco de ficar igual
igual Mateus capítulo 11, que fala de crianças birrentas, que ficam assim, ai, eu toquei e ninguém dançou, eu lamentei e ninguém chorou. E Jesus fala assim, que geração, que geração. Irmão, a gente às vezes faz isso. Todos nós, não me cumprimentou, fiquei chateado porque não me chamou, mas evangelizou, mas ninguém pegou meu panfletinho. A gente fez o que Jesus mandou, se ele pegou o panfleto ou não, acontece, se a gente falou era para falar, se não falou era para não falar. Agora eu ajoelho no chão e falo, Deus, agora estou aqui, eu e você, eu tenho acesso direto. Então a gente tem que ter comunhão, o texto fala, é muito importante, mas a gente tem acesso direto e a gente não pode permanecer como criancinha birrenta. Mateus capítulo 11, versículo 16 em diante, a gente tem que crescer e nos tornar adultos. Irmão, casa que não tem criança não tem alegria. Então, a casa sempre vai ter as crianças de Deus, mas a gente tem que amadurecer para cuidar das crianças, não é verdade? É isso, vamos lá. Quarto item, a mesa, partir do pão. O partir do pão, eles perseveravam em comunhão e no partir do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão, ele inclui a comunhão, mas ele é um pouco mais do que a comunhão. Ele é uma comunhão mais íntima, com mais relacionamento. Jesus sentava na mesa, conversava com os pecadores, evangelizava, falava dos milagres, falava de Jesus, ele sentava à mesa, a palavra fala isso. Eu estava falando, acho que com o irmão Joel, na sexta-feira, o dia que a gente fez a mesa, que é a importância da mesa. A mesa que, irmão, pode vir 10 pessoas, 50 pessoas, 3 pessoas, ela vai ser importante demais de qualquer jeito. É uma oportunidade que Deus dá, tanto para os homens quanto para as mulheres, de sentar. A gente estava falando, eu já tinha que ir pregar e eu estava comentando com ele, no Oriente, a forma de pensar é muito diferente. E a Bíblia, o Brasil foi descoberto em 1500, Jesus veio há 2000 anos. Então, quando a Bíblia aconteceu, quando tudo isso aconteceu, era o mundo oriental. O oriental, quando você fala assim, vou falar alguma coisa importante para você. Aqui no Ocidente, a gente está sempre corrido. Me manda um WhatsApp, me liga, vamos marcar um café. O oriental, sim, é importante, então a gente vai sentar. Vamos sentar, é importante? Então vamos sentar que você vai falar, você vai me contar. Então a mesa é isso, a gente senta e conversa por quê? Porque é importante. A reunião, a igreja, meu irmão, isso é muito importante. A igreja não é a reunião dos iguais. A igreja é a reunião da multiplicidade, da diferença, do bravo, do calmo, do cara que já é convertido e velho na fé, do cara que não é, do cara que frequenta terreiro. A igreja está aqui para isso. Aqui não é reunião, no céu vai estar só os santos. Aqui é a porta aberta, a gente recebe, aqui é nossa métrica, aqui fala tudo mais, mas é a reunião dos diferentes. A gente tem que entender que se a gente quer um lugar só igual, isso se torna um clube. Não, aqui, quem chega do jeito que está, mas vai mudar, porque se não mudar, vai embora. Então a gente não tem que chamar e nem expulsar ninguém, porque isso é o Espírito Santo que faz. Deus só fala pra gente ter comunhão, ter mesa, e expandir o nosso amor. Nosso amor tem que ser expandido. A gente tem que amar. Mas ele não é igual a mim. Que bom que ele não é igual a você. Jesus pegou 12 diferentes, tantas coisas que a gente podia falar, mas a igreja é um lugar onde a gente abre. Irmão, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu vou falar uma coisa que às vezes eu falo pontualmente, mas eu vou falar para todo mundo aqui hoje. Sabe, irmão, porque muitas vezes a gente foge da mesa, porque a gente não tem profundidade bíblica e tem medo de pegar uma pessoa que é católica ou um bandista, e todos devem ser amados por nós que somos cristãos, não o pecado, mas a pessoa, e você não tem profundidade bíblica, a gente fica com medo. Parece que você vai se converter pelo que a pessoa vai falar, ou que você não vai ter argumento para dar, então a gente foge. Então isso é fruto de um cristianismo raso. Quando eu sou cristão, eu sei que eu vou falar para o pessoal, vamos conversar, é assim, porque está na Bíblia, porque é assim. Então a gente tem profundidade, mas eu não tenho. Chama alguém que tenha, chama um pastor, chama um evangelista, chama alguém, mas sabe, irmão, às vezes a gente abre mão de coisas maravilhosas que Deus tem, exatamente porque a gente é raso, e isso é uma crítica para mim. Eu busco melhorar, mas a gente tem que olhar cada um para si mesmo e melhorar. Em Atos capítulo 15, Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, vou resumir também, depois você lê. Tinham judeus se convertendo ao cristianismo,
Tinham aqueles que não eram judeus, chamados de gentios, se convertendo ao cristianismo. O cristianismo começou a ter muita gente. Você tinha também pessoas que vinham de outra, então ficou uma multiplicidade. Então eles foram fazer o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Pontualmente ele se dava pela questão da circuncisão, porque para o judeu ele falava assim, tudo bem, você já virou cristão, mas você precisa se circuncidar, que era a lei de Moisés. E o cristianismo fala assim, não, a lei você não precisa, a graça de Jesus, ela já resolve tudo isso. A nova aliança, essa circuncisão que era uma aliança antiga, ela se perdeu agora com Jesus, agora a nossa aliança é através de Jesus. E diz que Paulo estava lá, Pedro estava lá, Paulo e Barnabé, o texto fala isso, irmão, que eles discutiram, e aí Tiago no final falou assim, quer saber? Versículo 19 de Atos 15. Não vamos perturbar esses novos convertidos, não. Ele usa essa palavra. Não vamos perturbar. Cara, às vezes a gente perturba o povo, porque quer que o cara acabou de se converter, já quer que o cara para isso, para aquilo, vem isso, são 3 dias na igreja. Meu Deus, não vamos perturbar o povo. Ele se converteu, deixa ele vir, chama para a mesa, vamos estar junto, vamos celebrar. Aí fala, versículo 31 de Atos 15, que então o povo recebeu essa carta, essas orientações com alegria, e continuaram, e seguiram, e foram se aperfeiçoando. Então quando a gente fala de mesa é isso, mesa é multiplicidade, não são os iguais, é conversa, é amor, é expansão do amor de Deus, que não tem nada a ver com universalismo, e eu sempre repito, porque essa é a nossa régua. Mas irmão, é essa régua que faz tudo, que converte, que nos dá sabedoria, que nos traz a memória que tem para falar. Quinto e último, orações, diz que eles oravam. Jesus ensina a orar, ele ensina a prática de oração, ele orava. A oração ela não só pode, como deve ser intercessória, mas a gente tem que lembrar que nós precisamos, e a nossa oração sozinha é muito importante. É importante a oração em grupo, é importante a oração sozinha. Jesus orava, Jesus ensinou, Jesus incentivou, Jesus em Mateus 6 deu um modelo de oração, uma oração onde garante que vamos ter provisão, onde nós aprendemos a pedir perdão, onde nós aprendemos a adorar, a colocar a vontade de Deus acima de tudo. Mateus capítulo 6 nos ensina essa oração poderosa, maravilhosa, para que a gente tenha ela como um referencial das nossas orações. A oração ela pode ser intercessória, mas a gente tem que lembrar, eu não preciso depender de ninguém para orar, eu consigo orar e ter acesso sozinho ao Pai, como a gente falou do sacerdócio universal. Através da oração eu tenho isso. Por que é importante destacar isso? Nós somos todos iguais. Não existe oração poderosa e oração fraca. Não existe oração com poder porque ele está consagrado. Ele não faz mais que obrigação estar consagrado. Não existe oração fraca. A oração é tudo igual. Oração é contato com Deus. Então, irmão, líder, liderado, pastor, evangelista, apóstolo, mestre, é tudo gente, é tudo humano, precisa orar, e se não orar vai cair. Então vigia, é o que a palavra fala, vigia, orar e vigiar. A carne é fraca, está doida para pecar. Mas o cara está consagrado, está doida, a tomba é maior. Então a gente pode orar, nós somos todos iguais. E mais, a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante, está no capítulo 7, eu acho que é do 16 em diante, fala assim: pelo fruto você reconhece a árvore. Então, meu irmão, liderado não tem título, todos nós somos iguais. E não podemos viver, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, que Jesus condena essa religiosidade e fala assim, vocês sabem a lei, mas não aplicam. É muito pior. É muito pior. Então, aquele que sabe tem que aplicar e tem que incentivar o outro. Ore, quer orar comigo? Eu vou orar. Isso é discipular, irmão. O discípulo não é acima, discípulo é todo mundo igual. Poxa, eu oro por mim, oro, mas ora você sozinho também. É ensinar, é falar. Então, esses cinco itens, essas 5 referências: perseverança em Deus, comunhão diferente de dependência, palavra, Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia, colocar a Bíblia no nosso dia a dia, na nossa casa, mesa, um pouco a mais, expandir o amor, entender que a igreja é muito mais do que a gente querer encaixotar todo mundo de um jeito. Não, a igreja é muito maior do que isso. A igreja não tem placa, não tem cerca, não tem nada, e a igreja que quer cercar
E a igreja que quer pôr placa tem que ler a Bíblia junto com a gente e a gente entender que a igreja é de Jesus e nós somos cristãos e nós somos filhos de Deus, nós não temos A, B, C, D, não, isso é do homem. Jesus, quando veio há 2000 anos, não tinha nada disso. Então a gente olha para lá e volta ao que é reto, né? Então eu quero orar com vocês, né, para entender em Deus, cada um de nós, sobre uma desconstrução de religião que a gente vive. Desconstruir essa religiosidade que vem sendo imputada, que vem sendo colocado no nosso dia a dia, que a gente não entende por que faz, mas faz. Isso é tradição. Por que eu batizo assim, assado? Porque vamos estudar. Por que a ceia é assim, assado? Vamos estudar. Irmão, a gente pode até fazer, mas a gente tem que saber o que é, por que é, e toda desconstrução causa incômodo, e toda desconstrução vai revelar que a gente precisa mudar muito, e é muito difícil, porque a desconstrução, ela é um amor, a desconstrução não tem a ver com número. A igreja com 3 pessoas, a igreja com 3.000 pessoas, é a igreja do mesmo jeito, e o amor de Jesus está ali do mesmo jeito. Então, sabe, para ter essa desconstrução, mudar, tirar os meus desejos e colocar Deus, sabe, ler, orar, entender o sacerdócio universal, expandir o amor, meu Deus, o inimigo coloca algumas coisas, parece que se você dá um abraço em alguém que é diferente, cara, aí já, o fariseu já vem, mas Jesus, mas fala lá nos Salmos que você não pode sentar na roda de escarnecedor. Eu estou dando um abraço no cara, abraçar essas pessoas, como em Atos fala, não vamos perturbar o povo não, está se convertendo. Aí a carta que eles mandaram foi, se abstém dos ídolos e não adore outros deuses, enfim, colocou lá as razões, mas sem peso, sabe? Então a gente está na panela que eu falei no começo, aquela forma de cortar a panela, a carne para colocar na panela por uma tradição. Então é isso que a gente precisa de se desconstruir. Deus é muito maior do que tudo, e eu falo isso, meu irmão, com muita convicção, e eu falo isso de uma forma que a gente está aberto para conversar e debater sem religiosidade, com amor e Bíblia, porque para encerrar e para a gente orar, mais uma vez eu falo, aqui está a nossa métrica, e a gente precisa estar em comunhão, unidos, amando, sem religiosidade e buscando a igualdade, porque Jesus não fazia acepção de pessoas, e se Jesus não fazia acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Aliás, em Atos 20, 24, Paulo fala assim, não considero mais a minha vida preciosa. A gente precisa olhar para a gente, e quando a gente está julgando muito, segmentando muito, nós estamos achando que a gente é muito precioso, que a gente tem título, que a gente tem carro, ou casa, ou emprego bom, ou salário bom. Isso tudo não é nada. Paulo fala, precioso é eu terminar a obra e chegar no céu. E essa é a maior riqueza que Deus pode nos dar. Amém? Vamos orar então para Deus nos dar para cada um essa sabedoria de Bíblia e de desconstrução. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Agradecemos porque o Senhor está aqui, agradecemos porque o Senhor nos dá a inteligência de entender. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Pai, ilumine as mentes para que a Bíblia entre de uma maneira especial e a gente possa viver tudo de poderoso que o Senhor tem. Que antes da gente externar, Pai, antes de a gente fazer, nós temos que interiorizar tudo aquilo que o Senhor ensinou, que tudo que for do Senhor prevaleça, Pai, mas que a gente possa tirar a religiosidade tão presente no dia de hoje, tão massificante nos dias de hoje, Pai, tão sufocante, e que a gente possa viver um verdadeiro amor, um verdadeiro cristianismo, Pai, de amor, um cristianismo de acesso direto, de sacerdócio universal e acesso ao Senhor, um cristianismo bíblico, de palavra, que mostra o que é certo e o que é errado, mas que quem convence é o Senhor, não somos nós, Pai. Nos ajuda a estarmos mais perto do Senhor, e que se esse seja o desejo de cada um a cada dia, Pai, estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus. E para finalizar eu peço, ministra alegria, Pai, e prazer na vida de alguns que estão aqui, estão chateados com a vida, estão tristes, abatidos, Pai, que eles saibam que isso vai mudar, porque não sou eu que estou falando, tudo aqui é passageiro. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém, amém, glória a Deus.